A tundra ártica. Cobrindo 1/10 da superfície da Terra, este deserto gelado é uma das regiões mais frias e secas do planeta. As temperaturas abaixo de zero e os ventos cortantes da tundra desafiam os seres mais resistentes que existem. Nesta paisagem, habitam algumas espécies extraordinárias que, denotadamente, subsistem nesta terra de frio extremo. Todas as formas de vida que existem aqui têm de adaptar-se ou então desaparecem. O Ártico Selvagem. A tundra. A tundra ártica é uma região vastíssima, desprovida de árvores, que fica entre o Polo Norte e a cintura de coníferas da taiga. No inverno, toda a água da tundra gela, tornando-se um deserto de mais de 12 milhões e meio de quilómetros quadrados, que se estende em volta de todo o planeta. Aqui, as noites podem durar meses e as vastas planícies ficam cobertas de neve num inverno que dura 3/4 do ano. Sob a neve, existe uma camada de solo gelado com quase 1600 metros de espessura. Os animais que vivem na tundra tiveram de adaptar-se para sobreviver. Estamos no mês de março, na orla da tundra escandinava, onde habita um dos mamíferos mais resistentes do planeta, a rena. Esta manada de 3.000 renas, conhecidas na América do Norte como caribus, passou os últimos 6 meses no extremo norte da taiga. Tenta sobreviver durante uma escuridão quase completa, em temperaturas que chegam aos 30 graus abaixo de zero. Mas está prestes a encetar uma viagem épica para norte, por entre a tundra escura e inóspita. Nenhum outro animal possui um organismo tão preparado para a viagem que se avizinha. A sua pelagem espessa evoluiu de forma perfeita para reter o calor corporal, funcionando como um cobertor aquecido, natural. Ao distribuir uniformemente o peso por cada casco, as renas são os animais mais eficientes do mundo em termos de energia. Os seus cascos adaptam-se às estações, ficando rígidos e afiados no inverno e permitindo-lhes esgravatar para encontrar o único alimento que resta: líquenes enterrados sob a neve. A mais de 300 quilómetros para norte, na costa marítima, estão as pastagens de verão das renas. A manada demorará mais de 2 meses a chegar às pastagens. Por isso tem de iniciar agora a viagem pela tundra, para beneficiar do verão que dura apenas algumas semanas. Este ambiente não é propício à criação de gado, de modo que há séculos que as renas foram domesticadas pelo único povo indígena da Escandinávia, os Sami. Os Sami adotaram algumas tecnologias modernas, mas as renas continuam a estar no centro de todos os aspectos da sua vida. Há 10.000 anos que dependem deste animal.
São os últimos nómadas que restam na Europa. E a sua vida na tundra só é viável porque está organizada em função da migração das renas. Os Sami aproveitam este animal para tudo. Desde a carne para alimento, às peles para vestuário e para as tendas em que vivem. As renas domesticadas não se dirigem para norte apenas para se alimentarem. É o impulso natural de dar à luz na terra onde nasceram que as leva a seguir para norte em grupo, até às condições agrestes da tundra. Seguir o percurso de migração natural das renas é o que permite aos Sami viver tão a norte. Mas a viagem feita pelas renas selvagens da tundra da América do Norte é algo completamente distinto. Mais de 3 milhões de renas selvagens migram pela tundra. Esta manada de mais de 10 mil membros realiza uma migração que é superior à de qualquer animal terrestre. Conhecida como manada porco-espinho, percorre todos os anos até 5.000 quilómetros. Mal abandonam o abrigo das árvores, as renas ficam mais vulneráveis aos predadores. Mas estas conseguem atingir velocidades que chegam aos 80 quilómetros por hora. A rena é também um dos últimos mamíferos do planeta que conseguem ver a luz ultravioleta. E na tundra, isso significa que o pelo dos predadores parece preto, em contraste com a paisagem. A abundância de renas atrai um dos predadores mais implacáveis do planeta, o lobo. Em tempos, o lobo era o mamífero terrestre com maior distribuição no planeta, à exceção dos seres humanos. E caracteriza-se por ser um predador extremamente inteligente. A maioria dos lobos não sai do território em que nasceu. Mas em algumas partes da tundra, os lobos têm de percorrer grandes distâncias para sobreviver. Esta alcateia segue o rasto das renas desde a taiga até às planícies geladas da tundra. E quando encontrar a manada, começará a caçada. O lobo é um dos carnívoros mais implacáveis do planeta. É comum matar bisontes com 6 vezes o seu tamanho. Mas aqui, na tundra ártica, a base da sua dieta é a rena. Com cerca de 10 lobos ao ataque, a alcateia tenta dispersar a manada. Se forem capazes de separar as renas, conseguirão identificar os indivíduos mais fracos. As renas tentam desesperadamente manter-se juntas, mas os lobos conservam a sua energia à espera do momento para atacar. Cada lobo precisa, em média, 4,5 kg de carne por dia. E esta alcateia tem de matar um animal de 2 em 2 dias. Depois de finalmente conseguirem dispersar a manada, os lobos atacam. Começa a caçada. As renas têm de manter-se juntas.
Esta fêmea jovem separa-se da manada. Uma rena consegue facilmente correr mais do que um lobo, mas a alcateia trabalha em conjunto. Esta presa alimentará toda a alcateia, mas vão precisar de caçar novamente. A manada porco-espinho acabou de iniciar esta viagem até às pastagens de verão que ficam 2.500 quilómetros a norte. E a alcateia não é o inimigo mais mortífero que irá enfrentar. A caminho do norte do Alasca, o tempo será uma ameaça constante à sua vida. Na Groenlândia, as condições na tundra são extremas. Apenas algumas espécies conseguem sobreviver aqui todo o ano. São cerca de 10.000 os bois almiscarados que suportam o inverno da Groenlândia, em que as temperaturas atingem os 50 graus abaixo de zero e os ventos sopram a quase 100 km por hora. Muitas renas da Groenlândia morrem aqui geladas todos os invernos. Mas na tundra, uma carcaça nunca é desperdiçada. No inverno escuro da tundra, é tão difícil encontrar presas que mesmo o predador mais astuto da Groenlândia vê-se obrigado a comer restos. Uma carcaça é uma refeição sempre bem-vinda. A raposa do Ártico está perfeitamente adaptada à vida neste clima impiedoso. Não há outro animal que possua uma pelagem tão resistente ao frio como a raposa, o que a ajuda a suportar temperaturas de 50 graus abaixo de zero. As raposas do Ártico são animais solitários, mas durante o inverno concentram-se junto de qualquer carcaça que encontrem. A raposa do Ártico pode comer restos de animais em tempos difíceis, mas é um dos predadores mais hábeis do Ártico. E no branco puro da neve da tundra ártica, é essencial manter a sua camuflagem. Mesmo nas condições hostis da Groenlândia, muitos animais encontraram maneira de sobreviver. A primavera chegou. O Ártico registra a mudança de estação mais dramática do planeta. O Sol está agora suficientemente alto para, pela primeira vez, ao fim de alguns meses, a temperatura aumentar acima dos 0 graus. E à medida que o gelo se transforma em água, as renas chegam finalmente aos locais onde darão à luz. Está na hora de as fêmeas darem à luz, no mesmo local onde elas próprias nasceram.
Num incrível parto sincronizado, quase metade das crias da manada pode nascer no espaço de 24 horas. As crias conseguem pôr-se de pé em minutos. E um dia depois, terão de acompanhar as suas progenitoras à medida que a manada segue para norte em direção às pastagens de verão. Depois de se pôr de pé, a cria terá poucos momentos de descanso durante toda a sua vida. Toda a tundra está a mudar drasticamente. Até mesmo para os lobos, que agora têm crias. As crias têm apenas uma semana de vida. São demasiado jovens para se juntarem à caçada das renas. As progenitoras também têm de permanecer no mesmo local para alimentar as crias. Mas os machos, esses vão à caça. Este par viajou muitos quilómetros em busca de renas. À sua frente estão milhares de renas recém-nascidas. E se os lobos não se apressarem a matar uma presa, as suas crias irão morrer. Mas nesta altura do ano, não são apenas as crias de rena que se tornam um alvo para os lobos famintos da tundra. Estas crias de bois almiscarados canadianos têm apenas alguns dias de vida e é fácil serem mortas por um lobo. Mas com tantos adultos por perto, tendo cada um quase 500 quilos, as hipóteses não são muito favoráveis aos lobos. Mal os bois almiscarados detectam o lobo, formam instintivamente um círculo de defesa para proteger os elementos mais novos. Seria necessária uma alcateia inteira para atacar esta manada. As renas e as suas crias deslocam-se para norte, onde a neve, que derrete, revela a vegetação viçosa da tundra. À medida que aumenta a intensidade da luz, algumas das plantas mais resistentes do planeta podem começar a crescer novamente. A neve pode estar a derreter, mas o solo permanece completamente gelado. Por isso a água do degelo só pode seguir para um sítio. Os lemmings são expulsos dos seus túneis à medida que os seus lares são transformados em vias de escoamento. À medida que os lagos começam a formar-se, a tundra transforma-se numa terra alagada. Os lemmings sabem nadar, mas para evitar predadores, têm de encontrar um esconderijo. Mas esta já não é uma terra coberta de um branco puro. Assim sendo, é mais difícil para predadores como os bufos brancos perseguirem as suas presas. Os bufos brancos fazem os seus ninhos de verão a norte do Círculo Polar Ártico, em terreno elevado. A sua pelagem muda pouco com as estações e os seus ninhos são fáceis de detectar contra o solo exposto da tundra. Esta fêmea tem 10 ovos para proteger.
A sua plumagem é mais escura e mais matizada do que a do macho. O aspecto de alguns animais da tundra muda com as estações. A pelagem desta lebre do Ártico irá escurecer durante as breves semanas de verão. Em determinados locais, as plantas tiveram que se adaptar a uma estação de crescimento que dura apenas 6 semanas. Esta explosão de vida atrai bandos maciços de aves migradoras. Na primavera, centenas de milhões de aves fazem a viagem anual até à tundra ártica. Mas há uma espécie que voa mais longe do que as outras. A andorinha do Ártico voa até ao norte da Europa, vinda da Antártida. Não existe outro animal no mundo que faça uma migração tão longa. A sua migração anual de 70 mil quilómetros significa que irá voar cerca de 2 milhões de quilómetros ao longo da sua vida. Sob as águas, esconde-se o motivo que leva as andorinhas do Ártico a fazer uma viagem tão longa até estas terras alagadas. À medida que aumenta a luminosidade, os lagos aquecem e os insetos começam a eclodir. Por toda a tundra, eclodem milhares de milhões de mosquitos. Era precisamente isto que as aves aguardavam. Mas, mesmo 1.000 milhões de aves não conseguem dar conta de tantos mosquitos. Os insetos formam enxames enormes e seguem à procura de uma refeição. No Alasca, o surgimento dos mosquitos coincide com a chegada da manada porco-espinho. Concluíram finalmente a sua migração épica para tirar partido da abundância de vegetação. Mas a presença dos mosquitos faz com que a tundra, nesta altura do ano, seja um dos locais mais adversos do planeta. E a manada tem de seguir em frente para escapar às suas picadas. Uma vez iniciada esta migração maciça de renas, nem mesmo as centenas de rios rápidos resultantes do degelo conseguem detê-la. As renas são nadadoras espantosamente rápidas, conseguindo atingir os 10 km por hora. Para muitas crias, esta é a primeira vez que atravessam um rio desta dimensão. A manada poderá ter-se livrado dos mosquitos, mas a travessia do rio tem o seu preço. E há alguns membros que ficam para trás. Os lobos, famintos, não estão muito longe. Para a progenitora, é tarde demais. E a manada tem de seguir em frente.
Das dezenas de milhares de crias que todos os anos nascem na tundra, só metade sobreviverá. Nem mesmo o verão interrompe a luta pela sobrevivência. Para os bois almiscarados da América do Norte, esta é a época do cio. Estes sobreviventes da última glaciação pouco mudaram em mais de 14 mil anos. Os machos, com quase 500 quilos, envolvem-se em confrontos violentíssimos pelo direito a procriar com as melhores fêmeas. O seu cérebro está protegido por uma camada de tecido ósseo com 17 centímetros. Mas se nenhum dos participantes desistir, estes duelos épicos podem transformar-se em lutas até à morte. Os bois almiscarados são dos animais mais resistentes da tundra. Mas existe um mamífero que domina a tundra como nenhum outro. Os lemmings. Reproduzem-se a um ritmo alucinante. Esta fêmea deu à luz 2 ninhadas durante o inverno, mas está novamente prenhe e prepara agora um ninho para voltar a dar à luz. Estes animais têm um período de gestação de apenas 3 semanas e os recém-nascidos estarão prontos a reproduzir-se com apenas 1 mês de idade. Cada ninhada tem 5 ou 6 crias que nascem com os olhos fechados e sem ouvir, mas crescem com uma rapidez incrível, com uma dieta de leite e atenção constante por parte da mãe. Após alguns dias, as crias já estão cobertas de pelo. E graças a este ritmo de reprodução espantoso, as populações de lemmings podem atingir números impressionantes em apenas algumas semanas. Por existirem em grande número e serem facilmente detetáveis, os lemmings são caçados por praticamente todos os predadores da tundra. Os seus túneis subterrâneos já não estão escondidos pela neve e é agora que estão mais vulneráveis. O número de predadores na tundra também está a aumentar. O pelo da raposa do Ártico está a mudar de branco para castanho, deixando-a incrivelmente bem camuflada em relação ao solo estival da tundra. A dieta da raposa não se limita aos lemmings. Este macho anda à procura de ovos. Ele precisa de encontrar muito alimento, pois tem muitas bocas para alimentar. Na verdade, a raposa do Ártico tem mais crias do que qualquer outro carnívoro do planeta. Julga-se que poderão ter até 25 por ninhada. Em breve, estas crias terão de sobreviver sozinhas num dos ambientes mais inóspitos do planeta. As crias
precisam de ganhar peso e aprender tudo aquilo que lhes permitirá sobreviver quando o duro inverno da tundra regressar daqui a apenas algumas semanas. Para alimentar tantas crias, os machos estão em constante atividade. Mas, felizmente, no verão ártico, o sol nunca se põe e podem caçar 24 horas por dia. Depois de umas 5 semanas apenas, estas crias serão desmamadas e passarão a comer essencialmente lemmings. Com tantas raposas do Ártico na tundra, é fácil perceber qual o destino dos lemmings. Mas não são apenas as raposas do Ártico que caçam lemmings. Os bufos brancos estão a desfrutar da abundância de lemmings na tundra escandinava. E quanto mais lemmings há para comer, mais ovos de bufo branco são produzidos. Estes ovos foram postos há mais de um mês e começam agora a eclodir. Alguns dias após terem eclodido, as crias de bufo branco estão prontas para começar a dieta de lemmings que manterão até ao final da vida. As crias são alimentadas com tiras de carne até terem tamanho suficiente para ingerirem os animais inteiros. Quando tiverem algumas semanas de vida, as crias já conseguirão engolir lemmings inteiros. O poderoso ácido estomacal digere a carne, mas os ossos e o pelo dos lemmings são regurgitados. Esta cria tem, sem dúvida, mais olhos do que barriga. Nesta altura do ano, há muito mais animais na tundra. A maioria das crias não consegue voar e as suas progenitoras têm de protegê-las a todo o custo. Este bufo branco, fêmea, tem tantas crias para alimentar que precisa de estar atento a todas as oportunidades que surgirem. Quando estas crias de ganso se preparam para o seu primeiro mergulho, o bufo fêmea arrisca. Os bufos sabem que os gansos adultos não desistem das suas crias sem dar luta. E têm de trabalhar em conjunto para afastar as aves de maior porte. Os dois bufos atacam e os gansos adultos voam para salvar a pele. Apesar destes gansos terem o mesmo tamanho e peso dos bufos, tanto o macho como a fêmea poderiam facilmente matar sozinhos um ganso. Mas os bufos não andam à caça de adultos. Querem apenas afastá-lo. O bufo fêmea volta agora a sua atenção para as crias de ganso. Apercebendo-se do perigo, os gansos começam a perseguir os bufos.
Esta cria é demasiado grande para ser engolida de uma só vez e terá de ser partilhada por toda a ninhada. A abundância de alimento estival está prestes a terminar e dentro de algumas semanas a ameaça da escassez voltará a ser uma realidade para todos os animais da tundra. A tundra ártica situa-se nas latitudes compreendidas entre os 60 e 80 graus norte. E aqui o verão pode durar apenas 6 semanas. O sol brilha durante quase 24 horas por dia, mas o seu ângulo baixo implica que a temperatura do ar raramente aumenta além dos 10 graus Celsius. E o solo permanece gelado, nunca descongela. Por isso, a vida vegetal desenvolveu adaptações peculiares. A ilha de Kaffeklubben, a norte da Groenlândia, é a massa terrestre mais próxima do Polo Norte, onde a papoila do Ártico só consegue sobreviver aqui por ser heliotrópica, ou seja, gira para acompanhar o Sol. Só concentrando o calor solar é que a papoila do Ártico consegue aquecer as suas pétalas o suficiente para se reproduzir no breve verão da tundra. No início de setembro, tal como acontece com todas as renas da tundra ártica, a manada porco-espinho do Alasca entra na época de acasalamento. O acasalamento terá lugar apenas durante alguns dias, para garantir que as crias nasçam todas ao mesmo tempo na próxima primavera. Mas primeiro é preciso estabelecer uma hierarquia entre os machos da manada. Todos os anos nascem hastes novas às renas, sob uma camada de pelo designada por veludo. Quando estiverem completamente desenvolvidas, a sua irrigação termina e os machos perdem o veludo como sinal de preparação para a batalha. De todas as espécies de veados, as renas são as que possuem as maiores hastes em relação ao tamanho do corpo. E o tamanho é importante. Estes confrontos podem levar à morte. O tamanho das hastes deste macho, bem como o seu peso corporal, dão-lhe uma vantagem óbvia. O prémio será controlar até 20 das melhores fêmeas reprodutoras. E o estatuto como macho dominante de toda a manada. Nas manadas domesticadas da Escandinávia, os pastores de renas Sami têm apenas 6 machos para cada 100 fêmeas. Em setembro, os pastores Sami preparam-se para abandonar as zonas de verão onde nascem as crias à procura de pastagens frescas mais a sul. E começarão agora a viagem de regresso às pastagens de inverno. Mas há que atravessar um rio largo. E para isso há que reunir mais de 3.000 renas. A sobrevivência de cada uma delas é vital para a subsistência dos Sami.
Há milhares de anos que os antepassados destes animais fazem esta migração. Mas, para evitar perdas desnecessárias, deslocam-se até ao outro lado dos fiordes em grupos mais pequenos. Em setembro, as crias de bufo branco começam a ganhar penas e são agora deixadas sozinhas durante longos períodos. Apesar de estarem armadas com garras de mais de 2 centímetros, continuam a estar vulneráveis até conseguirem voar. Quaisquer predadores que inadvertidamente entrem no território de nidificação terão de lidar com os bufos adultos que observam lá no alto. Durante a época de nidificação, os bufos brancos têm de defender os seus ninhos contra predadores e são suficientemente rápidos e fortes para afugentar um lobo de grande porte. A raposa do Ártico não é um adversário à altura do bufo branco e as crias estão a salvo, por agora, mas dentro de apenas alguns dias, os bufos juvenis serão deixados completamente sozinhos. Ainda antes destes conseguirem voar, os bufos adultos irão abandonar o ninho de vez. Para que sobrevivam, os bufos juvenis terão de aprender a voar antes da chegada do inverno. Em menos de 6 semanas, o breve verão termina. As terras alagadas que atraíram as aves estão agora a gelar. E as aves têm de partir, ou então correm o risco de morrer à fome. Um nevão, fora de tempo, apanha desprevenidas a raposa e as suas crias, que ainda são muito novas para sobreviverem sozinhas. Por toda a tundra, as renas dirigem-se para sul. A manada porco-espinho, com mais de 100.000 elementos, fragmenta-se agora, à medida que regressa ao abrigo das florestas para passar o inverno. As crias nascidas há apenas algumas semanas estão agora fortes, mas as progenitoras estão cansadas devido à época de acasalamento. É a primeira vez que enfrentam juntas os perigos desta viagem de 2.500 quilómetros. Pressionada para seguir em frente, a manada é forçada a correr riscos. Atravessar um rio recém-coberto de gelo pode ser um erro fatal. O esforço para escapar de águas tão geladas pode cansar uma rena em escassos segundos. E é precisamente isso que os lobos esperam. Mas as renas são incrivelmente resistentes. E hoje, a alcateia não terá a vida facilitada.
A migração anual das renas representa uma das batalhas pela sobrevivência mais épicas do planeta. Em outubro, esta vasta paisagem, que cobre 10% da superfície terrestre do planeta, voltará a ser um deserto gelado. O sol da tundra põe-se no horizonte pela última vez este ano e só voltará a nascer daqui a 3 meses.